Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no canal. Hoje vamos continuar falando sobre matrizes, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre determinante de uma matriz e vamos falar da matriz inversa, tá? A gente vai ver que tem uma relação muito grande do processo de inversão de matrizes com o determinante de uma matriz, tá? Então o nosso foco hoje é esse. Aprender como se calcula o determinante de uma matriz e entender a sua importância e também descobrir como fazer o processo de inversão de matrizes, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a ideia de determinante, tá? Historicamente, pessoal, o determinante ele surgiu, né, para indicar sistemas que são possíveis e determinados. Então a gente tinha um sistema de equações e a gente gostaria de classificar eles, tá? E na maioria dos problemas que a gente estuda, a gente procura soluções exatas do sistema, única solução dos sistemas de equações. Então a gente vai ver isso quando a gente chegar na parte de sistemas. Mas, e isso foi possível de se classificar o sistema como possível a partir desse número, que é um determinante, que é o que a gente chama de determinante, tá? Então o que é o determinante de uma matriz? É um número, tá? É um número real associado a qualquer matriz quadrada. Então a gente vai ter para cada matriz quadrada esse número associado a ela, tá? Vale ressaltar que toda matriz quadrada possui um determinante. Então vamos entender historicamente como que funciona, de onde surgiu esse determinante, tá? Vamos considerar esse sisteminha de equações, né? Duas equações, duas incógnitas. Bom, ao tentar resolver esse sistema, vamos assumir aqui que o A22 é diferente de zero. Se a gente tentar resolver esse sistema isolando as variáveis, né? Se a gente isola a variável y na segunda equação, a gente encontra essa expressão para a variável y. E substituindo essa variável na outra equação, a gente chega nessa expressão, tá? E aí a gente tem aqui, ó, no final, uma igualdade que, se esse termo entre parênteses aqui não for nulo, nos dá a variável x da seguinte forma, né? Se esse termo é não nulo, a gente tem que o x é esse quociente de dois números. Então observe que é necessário que esse termo seja diferente de zero para existir esse valor de x, tá? E aí, esse número é o que a gente chama de determinante da matriz, tá? Esse número é o determinante dessa matriz 2 por 2. Então, o determinante da matriz 2 por 2, ela é imediata da resolução de sistemas, tá? Bom, então, dado uma matriz A1, A1, A2, 1, A2, 2, o determinante dessa matriz, tá? A gente denota por det da matriz, ou duas barrinhas como se fosse um módulo e a matriz dentro, tá? Como sendo essa diferença de produtos aqui. Observe que nada mais é do que multiplica esses elementos dessa diagonal menos o produto dos elementos dessa diagonal, tá? Então, para ficar mais fácil da gente lembrar, o que é o determinante da matriz A? Multiplica os elementos dessa diagonal menos o produto dos elementos dessa diagonal, tá? Então, vamos fazer um exemplo rápido. Ó. Como calcular o determinante dessa matriz A? 3, menos 1, menos 2, 2. Então, o determinante de A, quem é o determinante de A? É o determinante de 3, menos 1, menos 2, 2. Ou, equivalentemente, tá? Qualquer uma das notações está correta. Coloco como se fosse um módulo e esse valor. Então, o que é esse determinante? Olha, eu vou multiplicar nessa diagonal, 3 vezes 2, 6, menos, vou multiplicar nessa diagonal, menos 2 vezes menos 1, 2, 6 menos 2, 4. Então, olha, o determinante da matriz A é 4. Então, o determinante da matriz A é igual a 4. Tá? Então, calcular o determinante é simples. No caso de matriz 2 por 2, basta multiplicar a diagonal principal, seus elementos, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá? Lembra sempre, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Bom, um outro exemplo, né?
determine o valor de x de modo que o determinante dessa matriz aí seja 12. Então, olha, como que a gente vai fazer isso? Calcular. A gente quer que o determinante dessa matriz seja igual a 12. Isso aí nos dá uma equação, olha. Calculando o determinante, ó, multiplica os elementos dessa diagonal, então fica menos 2 vezes 2 menos 3x, menos multiplica os elementos dessa diagonal, 5 vezes 8, 40. E eu estou querendo que isso seja igual a 12. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 2 vezes menos 3x, isso dá 6x, menos vezes menos é mais, menos 40 igual a 12. Então, a gente chega na equação 6x menos 44 igual a 12, 6x igual a 12 mais 44, que é 60. Então, o x vale 60 dividido por 6, x igual a 10. Então, o valor de x para que o determinante dessa matriz seja igual a 12 é x igual a 10. Tá? Ok. Então, no caso de 2 por 2, é simples de calcular o determinante da matriz. Tá? Agora, a gente vai ver como calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Observe que a gente não vai ir além disso, porque além disso dá muito trabalho, tá? E não vem ao nosso caso aqui por enquanto. Então, a gente já fez 2 por 2, vamos fazer agora o determinante de uma matriz 3 por 3. Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio do sistema, utilizar o sistema, do mesmo jeito que a gente usou o 2 por 2, a gente vai ver o seguinte, que dado uma matriz A, dessa forma, tá? O determinante dessa matriz, também a gente usa determinante de A, ou essas duas barrinhas, né? Como se fosse um módulo, é igual. Esses produtos aqui somados, menos esses produtos aqui. Observe que é difícil a gente lembrar desses produtos, né? Muitos números. Então, a gente usa uma técnica que é conhecida como regra de Sarri, tá? A regra de Sarri, ela nos auxilia, tá? A regra de Sarri. Fala-se Sarri e escreve-se Sarrus, tá? Regra de Sarri. A regra de Sarri nos diz o seguinte, olha. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente vai fazer o seguinte. Considera primeiro o determinante que a gente quer calcular, certo? Então, a gente coloca o determinante. Em seguida, vou repetir as duas primeiras colunas. Olha, vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Fazer o produto das diagonais. Olha só, eu vou multiplicar nas diagonais. Olha. Primeiro, para a direita, somando. Então, A11 vezes A22 vezes A33. E vou somar o resultado com A12, A23, A31. Agora eu vou somar com A13, A21, A32. Isso vai me dar um número, tá? Que é exatamente o valor dessa soma aqui, ó. Então, para a direita, o que eu calculo é essa soma. Agora, o que eu vou fazer? O produto para a esquerda. E para a esquerda, eu vou lembrar de trocar o sinal. Então, eu vou fazer A31, A22, A13 e multiplicar. E troco o sinal. A32, A23, A11, troco o sinal. E A33, A22, A12 e troco o sinal. O resultado do determinante é somar os dois valores. Tá? Também, olhando aqui nessa figura de baixo, a gente pode pensar o seguinte, ó, ao invés de trocar o sinal, não troque o sinal. Não troque o sinal aqui. Soma os valores para a direita, soma os valores para a esquerda. Subtrai os valores da direita, a soma da direita pela soma da esquerda. É a mesma coisa. Tá? Vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo. Vamos lá. Eu quero calcular o determinante dessa matriz. Como que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Olha só. Então, seguindo o nosso passo a passo, eu vou repetir. Tá? Observe que isso é um método para matriz 3 por 3, viu, pessoal? Então, eu vou repetir
vou colocar aqui a matriz no determinante, 3, 1, 0, 4, 5, menos 2, menos 3. Vou colocar a matriz no determinante. Agora, o que eu faço? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, 3, 2, menos 1, 1, 0, 4. E agora, eu vou multiplicar os elementos nas diagonais. Então, olha, 3 vezes 0 vezes menos 3, que é 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes menos 1 dá 2 positivo, certo? Então, esse produto aqui vai me dar 2. Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40. E eu vou somar esses valores. Então, fica 0 mais 2 mais 40. Tá? E agora eu vou subtrair e vou fazer por outro lado agora. Vou fazer 5 vezes 0 vezes menos 1, 0. 3 vezes 2, 6. Então, menos 6 vezes 4, menos 24. E 1 vezes 2, 2, vezes menos 3, que dá menos 6. Então, eu vou subtrair, agora eu somo o outro lado, olha, 0, menos 24, menos 6. Então, o resultado do determinante é só calcular essa soma. 40 mais 2, 42, menos 24 com menos 6, menos 30. Então, isso vai ser igual a 42, menos vezes menos, mais 30. 40 mais 30, 42 mais 30, 72. Então, o determinante da matriz A vale 72. Ok? Então, calcular o determinante de matriz 2 por 2 e 3 por 3 tem essas duas regrinhas aí que nos auxiliam. O determinante de ordem maior, a gente não vai entrar muito em detalhes, porque dá mais trabalho, exige um pouco mais de conhecimento, tá bom? Um exemplo aqui, prático que a gente vai fazer, que é envolver sistemas e equações, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer muito isso. Envolver os sistemas com equações. Envolver o determinante com equações. Então, a gente vai fazer muito isso. Determine o valor de x de modo que as matrizes A e B satisfaçam essa equação. Então, olha, eu quero que as matrizes satisfaçam essa equação. Note que aqui aparece o determinante de A e o determinante de B. Então, vamos começar calculando esses determinantes. Vamos lá. Vamos começar pelo determinante de B, que é mais fácil. Quem é o determinante de B? É o determinante da matriz menos 2, 3, x, 3. Então, calculando esse determinante, lembre, multiplica nessa diagonal, menos 6. Multiplica nessa diagonal, 3x. Então, fica menos 6 menos 3x. Então, esse é o determinante da matriz B. Vamos calcular também agora o determinante da matriz A. Como que a gente calcula? Coloca a matriz A, que é 3 por 3, vamos ter que usar a regra de Sarri. 1, 0, 4, menos 2, 1 e menos 3. Repete as duas primeiras colunas. E agora a gente faz para a direita, menos 1 vezes 0 vezes 3, 0. 1 vezes 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes x vezes 4, que dá menos 8x. Agora vamos fazer menos para a direita. 0 vezes 0 vezes 0 vezes menos 2, 0. 4 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 4. 3 vezes x vezes 1, que dá menos 3x. Então, vai ficar menos 4, menos 3x. Da onde saiu esse menos aqui? Esse menos, pessoal, é natural da fórmula, lembra? Você faz para a direita menos os valores da esquerda, tá? Então, o menos já é da fórmula. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que o determinante da matriz A vai ficar igual a
menos 8x, menos vezes menos, mais, menos vezes menos, mais. Menos 8x mais 3x, isso dá menos 5x. Então, eu tenho o determinante de B e tenho o determinante de A. Vamos substituir na equação agora e calcular os valores de A e B. Vamos lá. Eu quero calcular 3 vezes o determinante de A menos 2 vezes o determinante de B igual a 10. Então, eu vou substituir. Então, fica 3 vezes determinante de B, de A, perdão, 4 menos 5x. Menos 2 vezes o determinante de B, que é menos 6 menos 3x. Igual a 10. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Menos 2 vezes menos 6, menos vezes menos mais, 12. Menos 2 vezes menos 3x, mais 6x, igual a 10. Então, a gente fica com menos 15x mais 6x, que dá menos 9x. 12 mais 12, 24, igual a 10. Então, menos 9x é igual a 10 menos 24, que dá menos 14. Significa que 9x é igual a 14. Então, o x é 14 sobre 9. Então, esse é o valor de x que satisfaz essa equação aqui. Tá? Então, só recordando. Temos uma equação que envolve o determinante das matrizes. Então, primeiro a gente calcula o determinante de cada uma das matrizes, a gente vai achar uma relação, uma equação em x, tá? Depois a gente substitui essa expressão em x na equação. E aí a gente resolve a equação resultante, tá bom? Bem simples. Ok. Uma coisa que é importante a gente se perguntar é qual é a relação, né? A gente viu nas aulas passadas que é possível multiplicar duas matrizes, é possível somar duas matrizes. Qual é a relação entre o determinante da soma, o determinante do produto, com os determinantes de cada matriz? É uma pergunta muito fácil, é muito natural de se fazer, tá? E uma das perguntas é respondida pelo teorema de Binet. Esse teorema, ele nos diz o seguinte, que o determinante do produto das matrizes é igual a você multiplicar os determinantes. Ou seja, não faz diferença se você calcula primeiro o produto de matriz e depois o determinante, ou se você calcula o determinante de cada uma delas e multiplica, tá? Então, o teorema de Binet fala o seguinte, que se você tem duas matrizes A e B quadradas de mesma ordem, tá? Então, a matriz AB está bem definida e o determinante dela é dado por determinante de A vezes determinante de B, tá? Ou seja, o teorema de Binet fala que a gente pode distribuir o determinante dentro do produto. O determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Usando o teorema de Binet, vamos fazer o seguinte exemplo. Ó. Consideremos duas matrizes A e B quadradas, tá? De mesma ordem, tais que o determinante de A é 2 e que o determinante de B é 7. Eu quero saber quem é o determinante de A ao quadrado, o determinante de A vezes B e o determinante de A vezes B ao quadrado. Então, basicamente, é utilizar o teorema de Binet, tá? Vamos lá. O que diz o teorema de Binet? Então, eu vou usar o teorema de Binet o tempo todo. Ó. O determinante de A ao quadrado, na aula passada, vocês vão se lembrar, o que é A ao quadrado? É A vezes A. Só que o teorema de Binet fala que o determinante do produto eu posso separar. Então, esse é o determinante de A vezes o determinante de A. Né? Que é, determinante de A é 2, foi dado do exercício. E o determinante de A é 2 também. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, o determinante de A ao quadrado, nesse caso, é 4. Tá? Quem é o determinante de B ao quadrado? O determinante de B ao quadrado, no nosso caso, é o determinante de B vezes B. Olha, mas isso é o determinante de B vezes o determinante de B. Tá?
e isso é 7 vezes 7, que é igual a 49. O determinante de A vezes B, teorema de Binet. Isso é determinante de A vezes determinante de B. Determinante de A é 2, determinante de B é 7. 2 vezes 7, 14. Tá? Estou usando os dados aqui dos exercícios. E por fim, determinante de A vezes B ao quadrado. Olha, isso é determinante de A vezes determinante de B ao quadrado, teorema de Binet. Que é a mesma coisa do determinante de A, determinante de B, vezes determinante de B, teorema de Binet. Então, é 2 vezes 7 vezes 7, que é 2 vezes 49, 80 com 18, isso dá 98, tá? Então, é basicamente uma aplicação do teorema de Binet, tá bom? E isso pode ser feito para qualquer matriz. Por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: o que é o determinante de uma matriz elevada a qualquer potência n? Vamos colocar assim, k. Determinante de A elevado a k. Olha, pelo teorema de Binet, isso é o determinante de A vezes A elevado a k menos 1. Pelo teorema de Binet, eu posso separar. É o determinante de A vezes determinante de A elevado a k menos 1. Só que o determinante de A a k menos 1, eu posso ir repetindo esse processo infinitas vezes. K vezes, na verdade, até chegar em determinante de A vezes determinante de A, K vezes. K vezes. E quando eu multiplico o mesmo número K vezes, isso é um número elevado a K, né? Então, olha, o determinante de A elevado a K é igual ao determinante de A elevado a K. Então, se eu quiser calcular, nesse caso aqui, por exemplo, do nosso exemplo, quem é o determinante de A, elevado a 6? Basta fazer que isso é 2 elevado a 6, porque isso é o determinante de A elevado a 6, que é 2 elevado a 6. Tá? Então, o teorema de Binet nos dá essa ferramenta importantíssima, que é a relação entre o determinante do produto e o determinante de cada matriz. Ok. Vamos agora entender o seguinte: como que o teorema, a história do determinante nos auxilia no cálculo de matrizes, tá? De inversa de matrizes, no processo de inversão. Então, primeiro vamos definir o que é uma matriz ser inversível ou não, tá? Uma matriz quadrada, então, matriz inversa só faz sentido se a matriz for quadrada, tá, pessoal? Uma matriz quadrada de ordem n é inversível ou invertível se existe uma outra matriz de mesma ordem que satisfaz isso aqui, ó. Quando você multiplica A por B, é igual a multiplicar B por A, e isso nos resulta a identidade, tá? Então, isso significa ser invertível. Nesse caso, a matriz B a gente chama de inversa da matriz A, e indica-se por B igual a A menos 1. Então, pessoal, o que é a matriz inversa? É uma matriz que, quando você multiplica pela matriz inicial, você obtém a matriz identidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa matriz A e essa matriz B são inversas uma da outra. Por quê? Se a gente faz A vezes B, olha, vamos multiplicar A por B. Então, linha vezes a coluna. 1 vezes 1, 1. 0 vezes menos 3 sobre 2, 0. Segundo elemento, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 0 vezes meio, 0. Então, dá 0. Quando a gente multiplica a segunda linha pela primeira coluna, olha, dá 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes menos 3 meios. Cancela 2 com 2, é 3 menos 3. 0. E multiplica agora a segunda linha pela segunda coluna. A gente tem 3 vezes 0, 0. 2 vezes meio, 1. Então, A vezes B nos dá a identidade. O mesmo acontece se a gente fizer B vezes A. Ó. Pode ser que não seja verdade. Lembra que o produto de duas matrizes não é comutativo. Tá? Então, é necessário fazer as duas contas, os dois lados. Se a gente multiplicar B por A, vocês vão ver que também vai dar um 0, 0, 1. Também vai ser a matriz de identidade. Tá?
Então, uma observação importante. Se a gente aplicar o teorema de Binet na inversa, olha só o que acontece. A gente sabe que a matriz inversa satisfaz isso. A vezes A menos 1 é a identidade. Então, se a gente aplicar aqui o teorema de Binet e calcular o determinante de A vezes A menos 1, já que ele é igual à identidade, o determinante de A vezes A menos 1 vai ser igual ao determinante da identidade. Só que o determinante da matriz identidade é 1, porque só vai ter a diagonal principal, é o produto da diagonal principal, né? Então, o determinante da matriz identidade é 1. Ok, só que o teorema de Binet fala que eu posso separar isso aqui, ó. Isso aqui é igual a isso, determinante de A vezes determinante de A menos 1. Então, eu chego que determinante de A vezes determinante de A menos 1 é igual a 1, tá? Então, a gente nota o seguinte, que o determinante de A não pode ser 0, né? Tem que ser um número diferente de 0, porque se isso aqui fosse 0, né, daria 0 essa conta. Mas não, dá 1. Então, o determinante de A não pode ser 0. Então, se ele não pode ser 0, a gente chega numa condição, olha, a matriz é inversível, então o determinante de A é diferente de 0. E a gente pode verificar, na verdade, que vale o seguinte, que o determinante é diferente de 0 se e somente se a matriz é invertível. Então, observe a ligação entre o processo de inversão e o determinante. Uma matriz é invertível se e somente se o determinante dela é diferente de 0. Então, eu quero descobrir se uma matriz é inversível. O que eu vou fazer? Calcular o determinante e ver se é diferente de 0. Se for diferente de 0, a matriz é inversível. Se não for, não é. Tá? Bom, e aí a gente tem algumas propriedades que vale ser ressaltada do processo de inversão. Tá? Vamos considerar duas matrizes A e B. Tá? Quadrado de mesma ordem. Vamos dizer que elas têm ordem n de navio. E lambda é um número real. Então, a gente tem o seguinte, ó, primeiro, não vale a distribuição do determinante em relação à soma, somente em relação ao produto. Então, o determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Mas, determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais determinante de B. Então, tenha muita atenção com isso. Tá? Determinante do produto é produto do determinante. O determinante da soma não é a soma dos determinantes. Se você multiplica a matriz por lambda e calcula o determinante, o resultado é o determinante da matriz multiplicado pelo lambda elevado à ordem da matriz. Então, o determinante de lambda A é o número lambda elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz A. Essa propriedade que eu já comentei com vocês, né, determinante de A elevado a K é determinante de A, tudo isso elevado a K. Se a matriz é inversível, então observe, se isso aqui é igual a 1, então o determinante de A menos 1, a gente pode passar isso aqui para cá. É 1 sobre o determinante de A. Tá? Então, a gente consegue calcular o determinante da inversa apenas com o determinante de A. Olha. Determinante de A menos 1 é 1 sobre det de A. E vale também o seguinte, que a transposta tem o mesmo determinante da matriz A. Tá? Determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Bom, com base nessas propriedades, a gente pode calcular aqui alguns determinantes. Ó. Suponha que A é uma matriz inversível de ordem 3 e que o determinante de A seja igual a 6. Então, a gente pode calcular, ó, quem é o determinante de 2A² vezes A menos 1. Isso é teorema de Binet. Isso é determinante de 2A² vezes determinante de A menos 1. Isso é igual a determinante de 2A vezes determinante de A vezes determinante de A menos 1. Lembra, determinante de A vezes determinante de A menos 1 vale 1. Então, nos resta determinante de 2A. Usando a segunda propriedade que eu falei com vocês, olha, lambda vezes A. Então, sai o lambda, que é 2, elevado à ordem da matriz, que é 3, vezes determinante da matriz A. Então, isso é igual a 2 elevado a 3, 8, vezes determinante de A, que é 6. 6 vezes 8, 48. Então, somente usando propriedade.
Determinante de 3A vezes A transposta. Olha, teorema de Binet nos diz que é determinante de 3A vezes determinante de A transposto. Propriedade 2 nos diz que determinante de lambda A, isso é, lambda elevado à ordem da matriz, determinante de A. E a última propriedade nos diz que determinante de A transposta é igual ao determinante de A. Então, a gente chega em 3 vezes 3 elevado a 3, que dá 27. Determinante de A é 6, determinante de A transposta, que é igual ao determinante de A. 6 vezes 6, 36 vezes 27. Tá? Isso aqui vai dar 36 vezes 27. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 3, 21 com 4, 25. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Então, 2, 7, 9. Então, 972. Então, esse é o determinante daquela matriz lá do início. Tá? E a última aqui, calcule o valor de x, tal que vale essa igualdade aqui. Né? Então, a gente vai ter que usar a propriedade do determinante. Olha só. Quero encontrar o valor de x, tal que isso aqui seja verdade. Então, eu vou calcular. Determinante de x vezes A transposta vezes A menos 1. Dividido pelo x, igual a 24. Olha, isso é equivalente a... Então, eu vou usar as propriedades de determinante. Olha, primeiro, teorema de Binet. Nos diz que a gente pode separar x vezes A transposta, vezes A menos 1. Tudo isso dividido por x, igual a 24. Então, determinante de x vezes A é um número vezes a matriz. Então, isso sai o número elevado à ordem da matriz vezes determinante de A. Determinante de A transposto é igual ao determinante de A. E determinante da inversa é 1 sobre determinante de A. Tudo isso está dividido por x, igual a 24. Então, cancela esse determinante de A com o determinante de A aqui. Sobra, então, x ao cubo vezes determinante de A é 6, sobre x igual a 24. Cancela o cubo do x com o x. A gente tem x quadrado igual a 24 dividido por 6. Ou seja, x quadrado é 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, a gente tem possibilidade x igual a 2 ou igual a menos 2. Só que eu quero o x positivo, tal que isso seja verdade. Então, a gente encontra x igual a 2. Então, a resposta é x igual a 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 2. Tá bom? Ok. Bom, então a gente sabe que a matriz é inversível se e somente C possui determinante diferente de zero. Agora, como determinar a matriz inversa, né, de uma matriz? Tá? Então, para explicar isso, a gente precisa dar a ideia, conceituar a ideia de cofator. Tá? Vamos falar primeiro o que é um cofator. Então, fiquem bem atentos ao processo, tá, gente? Vamos supor que a gente tem essa matriz aqui, ó, A. Então, isso é uma matriz de ordem N qualquer. O que vai ser o cofator AJ correspondente ao elemento AJ? Tá? A gente vai definir o cofator. O cofator é o seguinte número. AJ, tá? AJ é igual a menos 1 elevado a I mais J. Então, olha só, AIJ é a posição. Tá? Tá relacionada com a posição desse elemento. AIJ é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de uma matriz AIJ. Quem é essa matriz? Eu vou ir na matriz A original, retirar a linha e a coluna do elemento que eu estou calculando o cofator. Tá? A gente vai retirar a linha e a coluna do elemento que eu estou calculando o cofator. E aí calculo o determinante da matriz que sobra. Tá? Na hora que fazer um exemplo, talvez fique mais claro. Então, isso é o que a gente chama de matriz, a gente chama de cofator do elemento AIJ. Então, por exemplo, vamos calcular alguns cofatores.
Quem é o cofator A11 dessa matriz? Vamos lá. O cofator A11 está relacionado com o elemento A11 da matriz. Tá? Então, ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, vamos lá. A11. Então, de acordo com a nossa fórmula, será menos 1 elevado a I, que é 1, mais J, que é 1. Então, ó, o I e o J, que é 1. Vezes o determinante da matriz que sobra, tirando-se a linha I, que é 1, coluna I, J, que é 1. Então, eu vou tirar a linha e a coluna 1. Então, eu vou vir aqui, ó, é esse elemento que eu estou calculando com o cofator, A11. Então, eu vou excluir essa coluna, vou excluir essa linha. E vou calcular o determinante da matriz que sobra. Menos 2, 5. Menos 1, 3. Então, é só calcular. Menos 1 elevado a 1 mais 1, 2. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 5, menos 5. Então, vai ficar menos 6 menos 5. Determinante. Então, isso fica 1 vezes menos 6 mais 5, que dá menos 1. 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Então, o cofator A11 é menos 1. Quem será o cofator A31? Então, agora, olha, o I é 3 e o J é 1. Então, fica menos 1 elevado a I mais J. Determinante da matriz que sobra. Vou retirar quem agora? Terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou tirar terceira linha, primeira coluna. Então, a matriz que sobra, 0, menos 2, menos 1, 5. Que é essa matriz aqui. 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado a 4, 1. Vezes 0 vezes 5, 0. Menos 2 vezes menos 1, então vai ficar menos 2, né? Que é menos 2 vezes menos 1, que dá 2. 1 vezes menos 2, que é igual a menos 2. Então, o cofator A31 é menos 2. Vamos agora calcular o cofator A33. Quem é o cofator A33? Menos 1 elevado a I mais J. Determinante da matriz que sobra. Então, agora eu vou tirar linha 3, coluna 3. Então, sobrou 1, 2, 0, menos 2. Que é essa matriz aqui. Então, calculando isso aí, ó, 3 mais 3, 6, menos 1 elevado a 6, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Então, fica 1 vezes menos 2, que também está dando menos 2. Então, essa é a forma que a gente tem de calcular os cofatores, tá? Calcular o cofator é fazer essa continha e calcular esses determinantes aí. Ok, então como a gente usa isso para calcular a inversa? Esse é o nosso ponto, tá? A gente vai calcular os cofatores e montar essa matriz ATIL, que a gente chama de matriz dos cofatores de A. Então, a gente vai calcular cada um dos cofatores, ó. Cada elemento desse é um cofator, tá? Então, a gente vai calcular cada cofator, e aí a gente calcula a matriz inversa fazendo 1 sobre determinante de A vezes a transposta dessa matriz de cofator, tá? Ou seja, a matriz inversa, ela é 1 sobre determinante da matriz A vezes essa matriz de cofatores transposta. Observe que a primeira coluna é a primeira linha da matriz dos cofatores aqui, ó. Então, a gente transpõe a matriz dos cofatores, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo, pessoal, bem detalhado, para a gente poder conseguir entender essa ideia de como a gente calcula a matriz inversa. Primeiro passo, calcular o determinante de A, depois calcular os cofatores, tá? A gente vai fazer passo a passo, ok? Então, esse será o nosso exemplo. Verifique se essa matriz é inversível. Caso seja, determine sua matriz inversa, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo agora. Então, vamos lá. Como que a gente começa?
verificando se a matriz é invertível. Como que a gente verifica se é invertível, tá? Então, vou até escrever assim, ó, verificar se A é invertível. Então, esse é o primeiro passo. O que a gente vai fazer? Calcular o determinante da matriz A. Lembra? Uma matriz é invertível se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Então, vamos calcular aqui o determinante da matriz A. Como é uma matriz 3 por 3, regra de Sarri que a gente tem que utilizar. Então, 1, 2, 0, 1, 0, 2, menos 2, 1, 1. E aí a gente coloca, repete as duas primeiras colunas e calcula. 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0. Deixa eu colocar colorida. 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0. 1 vezes 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4 vezes 2, menos 8. Então, aqui fica 0 mais 0, menos 8. Menos, agora para o outro lado. 0 vezes 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Então, 0 mais 2 mais 2. Então, calculando, dá menos 8 menos 4, que dá menos 12. Então, vamos deixar guardado aqui que a gente vai precisar disso. O determinante da matriz A dá menos 12. Então, deixa aqui guardadinha essa informação que a gente vai precisar dela já já. Então, a matriz A é inversível, porque o determinante de A é diferente de zero. Então, A é invertível, pois o determinante de A é diferente de zero. Então, agora a gente vai calcular a inversa dessa matriz A, tá? Então, agora a gente vai calcular a inversa. Vamos deixar aqui a matriz A anotada, só para a gente lembrar dela. 1, 2, 0. 1, 0, 2. Menos 2, 1, 1. Então, essa é a nossa matriz A. Então, para a gente calcular a inversa, a gente precisa de calcular os cofatores. Então, vamos calcular cada cofator. Vamos lá. Primeiro, A1, 1. Então, lembrando, menos 1. I mais J, 1 mais 1, que o IJ é 1. Determinante da matriz que sobra. O que eu vou fazer? Eu vou retirar da minha matriz a linha I, que é a linha 1, e a coluna J, que também é 1. E calculo o determinante da matriz que sobra. 0, 2, 1, 1. Então, menos 1 elevado a 2, que dá 1. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, fica 0 menos 2, que é menos 2. Então, o primeiro cofator é menos 2. Vamos para o segundo. A1, 2. Então, eu vim para aqui. Então, fica menos 1 elevado à posição, que é IJ, 1, 2. Então, 1 mais 2. Determinante da matriz que sobra. Então, agora eu vou tirar linha 1, coluna 2. A matriz que sobra é 2, 0, 1, 1. 1 mais 2, 3. Menos 1 elevado a 3. E determinante da matriz A, que será 2 menos 0. Menos 1 ao cubo, que dá menos 1, vezes 2, que dá menos 2. Então, o segundo cofator também é menos 2. Vamos para o A1, 3. Então, eu vou sair daqui, e vou vir para esse cara agora. Então, menos 1 elevado a 1 mais 3, que é a posição, determinante da matriz que sobra. Qual linha, qual coluna que eu tiro? Linha 1, coluna 3. Então, fica 2, 0, 0, 2. 3 mais 1, 4. Menos 1 elevado a 4, 1. E o determinante da matriz é 4 menos 0, que dá 4.
Vamos calcular o A2, 1 agora. Então, a gente acabou da primeira linha. Vamos para isso aqui agora. A2, 1. Menos 1 elevado a 2 mais 1. Vou retirar agora. Linha 2, coluna 1. Então, sobrou para a gente 1, 2, menos 2, 1. 2 mais 1, 3. Então, fica menos 1 elevado a 3. Determinante dá 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Menos 1 ao cubo é menos 1. 1 menos vezes menos, mais. Mais 4, 5. Então, deu menos 5. A2, 3. Então, fica menos 1 elevado a 2 mais 3. Determinante da matriz que sobra. Então, agora eu estou no elemento 2, 3. Então, é esse elemento aqui. Perdão. Elemento 2, 2 primeiro. 2, 2. Então, 2 mais 2. Estou nesse elemento. Então, eu vou retirar linha 2, coluna 2. Matriz que sobra, 1, 0, menos 2, 1. E vou calcular esse determinante. 2 mais 2 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1. 1 vezes 1, 1, menos 0 vezes 2, 0. Então, deu 1. Vamos continuar. Vamos calcular agora aqui, fazer aqui na frente, o A2, 3, que é menos 1, 2 mais 3. Determinante. Então, agora, olha, eu estou no elemento 2, 3. Vou retirar linha 2, coluna 3. Então, sobrou 1, 0, 1, 2. 2 mais 3, 5. Menos 1 elevado a 5, menos 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. Então, dá menos 2. Vamos calcular agora o A3, 1. Então, a gente acabou com essa linha. Vamos para a próxima. A3, 1. Menos 1, 3 mais 1. Então, agora eu tiro linha 3, coluna 1. 1, 0, menos 2, 1. E calculo esse determinante. 3 mais 1, 4, menos 1 a quarta, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Então, dá 1. A3, 2. Está acabando. Menos 1, 3 mais 2. Determinante, então agora eu saí desse elemento e vim para esse. Vou retirar a linha 3, coluna 2. 1, 2, menos 2, 1. 3 mais 2, 5. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Vezes 1 vezes 2, vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, isso fica menos 1 vezes 5, que dá menos 5. E o último é o A33, que a gente vai obter. Retira esse elemento, então a gente vai retirar essa linha, essa coluna. Menos 1, 3 mais 3. Determinante da matriz 1, 2, 1, 0. 3 mais 3, 6. Menos 1 elevado a 6 dá 1. E o determinante dá 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, 0 menos 2. Que dá menos 2. Então, a gente calculou todos os cofatores. Agora, de posse dos cofatores, vamos calcular a matriz dos cofatores. Né? A gente precisa da matriz dos cofatores. Vamos lá. Então, vamos lá, calcular a matriz dos cofatores. Quem é a matriz, então, dos cofatores? A matriz dos cofatores é a matriz que a gente chama de ATIL. Ela é a seguinte matriz, ó. É a matriz que a gente coloca aqui os cofatores, que a gente acabou de calcular. Tá? Então, vamos pegar os valores que a gente acabou de calcular e substituir. Então, vamos substituir aqui, ó. A1, 1, menos 2. A1, 2, também é menos 2. Então, fica menos 1, menos 2. A1, 3, está aqui, 4.
A21 menos 5. A22, 1. A23 menos 2. A31, que é 1. A32, que é menos 5. E A33, que também deu menos 2. Então, essa é a matriz dos cofatores. Logo, quem é a matriz inversa de A, então? 1 sobre determinante de A fez a matriz dos cofatores. Então, a inversa de A será igual. Bom, o determinante de A a gente calculou aqui no início, ó, menos 12. Então, fica 1 sobre menos 12 vezes. Então, agora a gente coloca a transposta da matriz dos cofatores. Então, menos 2, 4. Menos 5, 1, menos 5. Menos 5, 1, menos 2. E a última que é 1, menos 5 e menos 2. Então, essa é a nossa matriz inversa. Só reescrevendo, vamos jogar aquele menos ali para dentro, ó, 1 sobre 12 vezes. Então, vou entrar com menos para dentro da matriz, então menos 2 vai virar 2, 2 menos 4, 5, menos 1 e 2, menos 1, 5 e 2. Então, essa é a matriz inversa da matriz A. Tá? Então, esse é o processo de inversão. Vamos só recapitular. Primeiro, verifique se é inversível, calculando o determinante. Deu diferente de zero, é inversível. Guardo o determinante que eu vou usar lá no final. Em seguida, eu vou calcular os cofatores da matriz. Então, eu vou calcular cada um dos cofatores, usando aquela expressão. O cofator IJ é menos 1 elevado à posição I mais J, determinante da matriz que sobra, retirando linha I, coluna J. Tá? Calculei os cofatores e escrevo o que a gente chama de matriz dos cofatores, tá? Que é exatamente os números que a gente acabou de calcular. E a gente utiliza, por fim, a fórmula que a matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz A vezes a matriz transposta dos cofatores. Tá bom? Ok, então, pessoal, isso é a forma que a gente tem de encontrar a matriz inversa de uma matriz. Eu fiz um exemplo 3×3, mas vocês podem fazer um exemplo 2×2, que também vai dar certo. Tá? Lembrando, pessoal, eu não falei, mas lembrando que a matriz que só tem um número, a matriz 1×1, o determinante dela é o próprio número. Tá? Então, no caso de matriz 2×2, vocês vão ver que o cofator ele é nada mais, nada menos que multiplicar o elemento pelo cofator. Tá? É bem simples. Então, por exemplo, se a gente tiver uma matriz 1, 2, 0, 1, quem é o cofator 1, 1? É menos 1 elevado à posição 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que sobra. Quando eu retirar, sobra apenas esse elemento. Então, A1, 1 é 1 também. Tá? Então, é bem simples. Deixa aí como exercício para vocês calcular a inversa dessa matriz aqui, ó. Testem o conhecimento de vocês com essa matriz, tá? Mas esse é o processo de inversão. Então, hoje, pessoal, de forma geral, a gente trouxe aqui a definição de determinante, como que funciona, o que é o determinante, qual que é a motivação para a utilização de determinante, e trouxemos uma aplicação dele, né, no processo de inversão de matriz, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.